cara transparente, ele é um cara que não deixou pergunta sem resposta, tá? A informação da vez aí do momento foi trazida pelo Benjamin Bach, nosso companheiro. Proposta da Lazio, 24 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Primeira aqui da tarde é: Safiel reforça a proposta de auxílio a Corinthians e pede reunião técnica para avançar em termos e condições. E alguém pode em algum momento dizer assim: mas por que o Marcelo Paes, se o Marcelo Paes era o CEO do Fortaleza e o Fortaleza foi rebaixado? Não chega fazendo 1000 promessas, chega falando sobre ter criatividade e que não dá para fazer loucuras financeiras. O Band Sports analisou a proposta de 24 milhões de euros da Lazio por Yuri Alberto, destacando que o Corinthians ficaria com apenas 10,8 milhões de euros após as divisões de direitos. O jornalista PVC detalha a gestão austera de Marcelo Paes, que prega transparência e reforços de baixo custo. Já o tapa na orelha foca no embate político entre a Safiel e a diretoria de Osmar Stable sobre o projeto de SAF de 1,6 bilhão de reais. E assim, uma coletiva onde o Paes, como já havia mostrado no Fortaleza, né, mostrou mais uma vez esse primeiro contato oficial como executivo do Corinthians, que ele é um cara transparente, ele é um cara que não deixou pergunta sem resposta, tá? Deixou muito claro proposta para o Yuri Alberto, deixou muito claro jogadores que estão se negociando, jogadores que não estão negociando, jogadores que interessam, mas não estão negociando, por exemplo, o Santiago Mingo com a lateral direita. Falou: olha, a lateral direita é uma posição que a gente mapeia como uma necessidade de reforço. O Santiago Mingo está... Santiago Arias é um jogador que está aqui no nosso scout, na nossa lista de possibilidades, mas que a gente não fez movimento oficial algum ainda. Outros jogadores, outros movimentos, como Gabriel Paulista, ele confirmou, inclusive, que Gabriel Paulista pode ser oficializado a qualquer momento, tá? Fez exames médicos hoje, chegou ao Brasil hoje, fez exames médicos hoje e deve ser oficializado talvez ainda hoje pelo Corinthians, primeiro reforço da temporada. Deixou muito claro a situação do Maicon, porque o Maicon não renovou e porque a situação do Angelelli está travada em termos de renovação. Então foi bem transparente o Marcelo Paes nesse primeiro contato que ele teve oficialmente como executivo de futebol do Corinthians. Vamos ouvir então nas palavras do próprio Marcelo Paes? Vamos ouvir um trechinho da apresentação dele. Temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan, a gente vem trabalhando a questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos 2 jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então tem que ter o cuidado no futebol. Não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Então a gente vai ter que agir com criatividade para trazer jogadores a custo, jogadores agente livre, jogadores por empréstimo, mas jogadores com competência para jogar no Corinthians. E o que é que eu vejo? A marca é muito forte. O que eu vejo de oferta de atletas de grandes nomes que querem vir para cá, que fazem o esforço para vir para cá. E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, né, que hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado, deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento, porque a marca é muito forte, é o ano de Libertadores, é o ano de Copa do Mundo, em que os jogadores querem estar no Corinthians para ter uma projeção também para suas seleções, não só brasileira, mas tem jogadores de outros países. Então, com criatividade, com qualidade, sem fazer loucura financeira, dentro do orçamento que foi dado e dentro do que a reestruturação financeira do clube permite. Estava ouvindo aí a entrevista do Marcelo Paes e PVC me chama a atenção, e algo que eu acho muito elogiável é que ele mostra uma responsabilidade grande nessa primeira fala, né? Então, não chega fazendo 1000 promessas, chega falando sobre ter criatividade e que não dá para fazer loucuras financeiras. Me parece que esse é o caminho mais saudável para o Corinthians nesse momento e que mesmo com o Transferban e com tantas dificuldades, conseguiu 2 títulos importantes no ano passado. Eu acho importante só olhar, a gente sabe que o Fabinho Soldado fez um bom trabalho no Corinthians,
havia ali uma resistência do Fabinho, supostamente por causa do salário e por ter sido o homem indicado pela gestão Augusto Melo. Então, acabou a gestão Fabinho, não por culpa do Fabinho. O Fabinho montou o time que ganhou o Paulista e a Copa do Brasil. Havia um movimento pelo Bruno Spindel que acabou no Cruzeiro. Logo depois veio a possibilidade do Marcelo Paes. E alguém pode, em algum momento, dizer assim: mas por que o Marcelo Paes, se o Marcelo Paes era o CEO do Fortaleza e o Fortaleza foi rebaixado? Bom, porque o Marcelo Paes era o presidente do Fortaleza que trouxe o Fortaleza da Série C para a Série A. E depois, no ano passado, teve uma série de circunstâncias, a remontagem do time, que foi muito rápida e sem dinheiro, o time mudou completamente durante o Brasileiro, e muita pressão política. O Marcelo Paes tinha no Fortaleza a pressão dos resultados do Fortaleza do ano passado e a pressão do ano eleitoral no Ceará, porque o Marcelo Paes é casado com a vice-governadora do estado. Então tinha uma pressão da política do estado junto com a política do Fortaleza. E isso fez com que o Marcelo Paes entendesse que ele tinha um caminho e tem um caminho, como outros presidentes de clube fizeram. Francisco Horta, por exemplo, histórico presidente do Fluminense, foi gerente de futebol no Flamengo. Então não é inédito o que está acontecendo agora, e ele vai ter um trabalho como executivo do Corinthians, fazendo o que ele fez no Fortaleza para reestruturar o Fortaleza e colocar um patamar muito forte. É esse o trabalho dele. O que vai avançar, vamos ver, ponto central é o que o Lázaro falou. Ele é extremamente transparente e ele é competente. Claro que o Corinthians tem uma circunstância gigantesca de dificuldade, porque o Corinthians precisa voltar a ganhar, a gastar apenas o que arrecada. Ele foi perguntado sobre o Fortaleza, né? E ele falou de uma forma que eu achei interessante. Ele fala sobre os méritos de ter feito o Fortaleza alcançar em termos esportivos as primeiras prateleiras ali do futebol brasileiro, mas também fala sobre a queda para a segunda divisão. Explica um pouco desse contexto, da montagem do time, e fala que todo mundo erra e acerta e que isso o fortaleceu ainda mais, né? O fortaleceu no sentido do aprendizado para ele chegar melhor no Corinthians. Ô Samir, pegando uma dessas falas ali do Marcelo Paes sobre a criatividade no mercado e também essa parte de não vamos fazer loucuras financeiras, qual que deve ser a atuação do Corinthians no mercado nesse momento? Você tem atualizações pra gente de Gabriel Paulista, mas diante dessas dificuldades, menos dificuldades, porque agora não tem o transfer ban, por onde o Corinthians vai caminhar? Contratações de jogadores que estão livres no mercado, contratações mais modestas, priorizando saúde física, né, para esse elenco do Corinthians, e talvez uma cerejinha do bolo, mas não aquela, né, aquela cereja que brilha, né, mas por exemplo, o Michael é um desejo do Dorival. O Dorival não desiste, ele sonha, né? Então assim, hoje falar em sonhar com o Michael, o torcedor nem curte, ele fala, o cara não joga no Flamengo há muito tempo, mas para a realidade do Corinthians hoje, esse seria o tipo de cereja do bolo do Corinthians, mas no geral, 90% das contratações, 98%, 99% vão ser contratações mais modestas. E o Marcelo Paes, ele está com esse discurso, né, pregando essa política, e foi por isso que ele foi contratado. Porque isso vem de cima para baixo. Essa ideia do Corinthians não gastar muito, né, e ser mais prudente, né, no mercado, é por conta do presidente Osmar Stabile. É porque a gente fala muito do transfer ban, que o transfer ban salvou o Corinthians no meio do ano, mas o transfer ban foi no finalzinho do mercado. O Osmar já estava com aquela política, né, de não fazer loucuras, tanto que o Fabinho chega praticamente com o contrato pronto lá do Biel pro Osmar assinar. Isso me passaram uma informação num corredor da Neoquímica Arena, num dia de jogo, ele falando, não, ele tinha acabado de assumir o clube e falou, não, eu não trabalho dessa forma, né? Isso é uma questão que a gente vai ter que conversar depois. E ele recusa, o Osmar barra a contratação do Biel por 7 milhões de euros que o Fabinho tinha alinhado ali a negociação. Então isso é uma ideia do Osmar. Tanto que o Spindel, o nosso querido Lázaro, trouxe a informação que o Spindel já falava do Gerson
pura verdade do Lázaro, como sempre. O Spindle, quando ele começa a negociar com o Corinthians, ele começa a falar do Gerson, e o que me contaram é que ele começou a fazer umas contas que a negociação seria tipo Memphis. A gente dá isso, bonificações aqui e ali, e aí o Corinthians entendeu que não casava, né, a ideia. Era uma ideia, até usar esse termo, né, meio megalomaníaco, né, de contratações, claro que para a realidade do Corinthians hoje, e por isso que o Spindle perdeu força e o Corinthians que foi para cima do Marcelo Paz. Então esse discurso do Paz parte da política da diretoria do Corinthians hoje, e por isso que ele foi contratado. E a informação da vez aí do momento foi trazida pelo Benjamin Bach, nosso companheiro. Proposta da Lazio, 24 milhões de euros pelo Yuri Alberto. A ver como o Corinthians vai tratar essa situação, porque o Corinthians tem 50% dos direitos dele, ou seja, 12 milhões de euros, e ainda tem que o Duílio cedeu 10% dessa parte do Corinthians para o empresário do Yuri, quando trouxe ele do Zenit. Então, na verdade, o Corinthians teria 10,8 milhões de euros, o que dá uns 60 milhões, 67 milhões de reais. E aí, aquela coisa, vale a pena, não vale a pena? Enfim, a gente vai certamente perguntar para o Marcelo Paz aqui sobre essa proposta aí que chegou da Lazio, segundo o Benja. Ótimo. Então, ela envolve a questão do jogador e a questão do clube. A questão do clube, dos clubes, Corinthians e São Paulo, né, nessas situações. O Corinthians, mesmo não tendo a maioria, o maior percentual dos direitos federativos do Yuri Alberto, além de perder um titular muito importante, ele não teria grande compensação financeira. É isso que o Vessone está falando, né? O São Paulo, a gente nem sabe qual seria o teor da proposta, embora o São Paulo esteja adquirindo 100% do Marcos Antônio. Então, para perder um titular, teria que ser uma proposta muito boa, né? Com a diferença que, no caso do São Paulo, você ainda reforçaria um time que compete com você nos mesmos campeonatos, no caso do Flamengo. E aí, tanto no caso do Yuri quanto no caso do Marcos Antônio, tem a parte do jogador e do staff do jogador, aquela coisa que os caras ficam aqui, ó. Olha lá, tem a proposta tal, não sei o que lá, que é a oportunidade do jogador ganhar na transferência e, sobretudo, do empresário. E aí também, no caso, aí tá, a Lazio não é nenhuma garantia de uma vida maravilhosa. A Lazio é instável, até outro dia tinha transfer ban também, tem um monte de coisa. O Flamengo não, o Flamengo hoje no futebol brasileiro é um tipo de um oásis. Mas vamos lembrar, para entrar na cabeça do jogador e do empresário dele. Quando o Palmeiras fez a proposta para o Caio Paulista, do São Paulo, e o empresário e o jogador, quem que vai recusar uma proposta do Palmeiras? O que aconteceu com a carreira do Caio Paulista? Ele, de jogador fundamental do São Paulo, ele virou... agora ele está no terceiro time, né? Ele passou mal pelo Palmeiras, mal pelo Atlético e está no Grêmio. Então, às vezes, você está bem num local, mas aí, claro, você está bem no local, bem pago, bem reconhecido, bem estabelecido, não vale a pena trocar. Mas isso é para cada jogador pensar, né? Não, eu só queria ponderar também uma diferença nessa situação de São Paulo e Corinthians. O Corinthians não perde ninguém desde julho de 24, né? Nós estamos indo quase 2 anos sem perder ninguém. O São Paulo, só o ano passado, ele se desfez de 10 jogadores, 12. A torcida já está enlouquecida que vendeu todo mundo. Então, aí seria mais um. No caso do Corinthians, ainda quase não perde ninguém nesse período todo. Então, eu acho que tem essa diferença também. Não, você tem toda a razão, concordo com você. E eu falei isso, olha, se o Flamengo vem com uma bala aí, 15 milhões de euros, com o São Paulo na situação que tá, por mim, vende. Vai fazer o quê? É a situação que o São Paulo tá. Tá aí pedindo hora para completar 10. Porém, tem as questões. Uma, né? É o melhor jogador do time, né? 2, politicamente, o Casares já tá enterrado. Se o cara faz um negócio desse agora, sei lá o que pode acontecer. 3, com essa diretoria que tem agora, agora tem uma força-tarefa, Ministério Público entrou junto com a polícia. Exato. Com essa direção aí que tá no poder, você não sabe para onde vai a grana, né? Exatamente.
Vamos lá, a primeira aqui da tarde é: Safiel reforça a proposta de auxílio a Corinthians e pede reunião técnica para avançar em termos e condições. Essa notícia saiu há pouco mais de 10 minutos, né? E vamos que vamos. Os debates em torno da proposta feita pelos idealizadores da Safiel para resolver pendências financeiras do Corinthians continua. Na tarde desta quinta-feira, dia 8, um dia depois de o grupo receber e-mail com apontamento sobre a oferta feitos por Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, um retorno foi encaminhado, replicando parte dos comentários recebidos. A proposta feita pela Safiel, projeto que pretende gerir o futebol alvinegro por meio de uma SAF, com aporte de no mínimo 1,6 bilhão em vendas de ações, foi encaminhada ao presidente Osmar Stable e mais 3 líderes de conselhos do clube, deliberativo, fiscal e de orientação. Consistia em um aditivo por meio do qual o grupo se comprometia a liberar recursos para levantar o transferban da FIFA, imposto ao clube e pagar a dívida do Corinthians junto à Caixa Econômica pela construção da Neoquímica Arena. Tuma foi o primeiro dos 4 destinatários a responder por meio de e-mail aos idealizadores do projeto. No texto, o presidente do Conselho Deliberativo apontou uma suposta contradição na ideia de aporte imediato ao clube, pois seria condicionado a processos como auditoria e aprovação da SAF. Apontou a ausência de ritos estatutário para esta aprovação, algo reconhecido pela própria Safiel em audiência pública no Parque São Jorge. Criticou uma suposta falta de detalhes no aditivo em relação a taxas, prazos e garantias do auxílio ofertado. A central apurou que a réplica dos idealizadores foi enviada também por e-mail. No texto, o grupo agradeceu o retorno realizado por Tuma e explicou que os recursos oferecidos constituiriam um adiantamento ao clube, já que dentro do cronograma regular do projeto, tais recursos seriam disponibilizados apenas após a captação realizada pela venda de ações, após a construção da SAF. A resposta da Safiel reiterou o que já constava no aditivo enviado quarta-feira, que explicava que os recursos para levantar o transferban da FIFA, recebidos pelo clube a título de empréstimo, seriam entregues após a assinatura do memorando enviado pelo grupo em outubro de 25, e que o adiantamento para pagar a Caixa seria repassado apenas depois da realização de auditoria e aprovação da SAF nos órgãos internos dos alvinegros. Os idealizadores do projeto argumentaram que o time do aporte para quitar a dívida do estádio corintiano foi escolhido para conferir à operação mais segurança jurídica, tanto ao clube quanto aos investidores, visando também permitir que a captação necessária para constituir a SAF através da venda das ações fosse feita de forma adequada, sem o alvinegro sujeito às exigências contratuais impostas pelo banco no acordo de renegociação assinado em 22. Ficou estranha essa frase. Ao final, a Safiel concordou com a necessidade apontada na resposta do presidente do Conselho de que o tema precisa ser melhor discutido em aspectos técnicos devido à magnitude da proposta. Para tanto, pediu o agendamento de uma reunião de trabalho a fim de detalhar os termos e condições da oferta presente no aditivo e também do próprio memorando enviado em 25, possibilitando o avanço do projeto internamente. Não existe, porém, uma data específica para a realização deste encontro. Conforme apurado pelo Central, o entendimento interno do Parque São Jorge é de que qualquer negociação entre o clube e a Safiel precisa ser feita pela diretoria executiva, que é a quem compete propor eventuais mudanças nos status do futebol dentro da estrutura administrativa do Corinthians. O encontro entre Stable e Safiel chegou a ser marcado em dezembro, mas foi cancelado e nunca mais chegou a ser agendado. Vale lembrar ainda que um dos auxílios oferecidos pelo grupo no aditivo teve sua premissa esvaziada nesta sexta-feira, com o Corinthians conseguindo a questão do transferban. Em âmbito geral, meu amigo, a questão da Safiel é muito simples e a gente já tinha falado sobre esse tema, né? Sentar, tem dúvidas? Senta tecnicamente. A grande questão foi sempre levantada nesse aspecto. Você tem alguma dúvida, algum tipo de porém, obstáculo que você não tenha e precisa de esclarecimento? Demorou para que tanto o presidente do Corinthians, que jamais foi cobrado em nenhum momento, e eu sempre bato nessa tecla, o Tuma Júnior quis um holofote, ou pelo menos tentou se comunicar de forma equivocada, amplamente equivocada, vou dizer até burra, por conta de uma tentativa de holofote desnecessário. O Osmar até agora não teve nenhum holofote porque ele não se compromete com a melhoria do Corinthians, né? Então, como ele não se compromete com a melhoria do Corinthians, ele não quer sentar com ninguém, porque ele não vai assinar nenhum tipo de memorando. Esse novo posicionamento da Safiel diz assim: beleza, estamos aqui com a proposta, vocês não entenderam? Vamos sentar tecnicamente. É corretíssima, porque volta a colocar agora a segunda página, ou seja,
Se o Romeu Tomás Júnior agora está disposto a sentar, ok, agora falta o Stabile se manifestar. Situação que até neste momento não aconteceu. O Stabile não deu as caras. Ele não dá as caras e a imprensa não cobra o Stabile para que dê as caras, para que ele responda sim ou não. E por que não? Certo? Porque até agora a gente não tem, desde outubro de 2025, qualquer posicionamento do presidente do Corinthians em qualquer coletiva. Ele não é cobrado, tem uma coletiva. Um posicionamento concreto para que a torcida entenda que o presidente do Corinthians é, por si só, um dos entraves a segmento da Safiel. Mas, pelo menos nesse caso, eles voltaram a botar pressão na diretoria, tanto executiva quanto do Conselho Deliberativo, entre outros. Vamos ver qual vai ser a resposta agora, depois do esculacho que o Turma tomou. O que você achou aí? Vamos aguardar aí, né? Tem que tomar vergonha na cara, né? Sentar aí e chegar no denominador comum que vocês quebraram o clube. Vocês quebraram o clube, vocês não tem pra onde sair, não dá mais pra pegar dinheiro com os outros. Abaixa a bolinha, deixa os caras apresentar o projeto deles. Então, alguma sugestão para ratalhada, deixa os caras apresentar o projeto e vocês lutam contra o projeto, faz parte do jogo. Simples assim. Não tem que cercear o direito das pessoas conhecerem o projeto. Deixa a pessoa conhecer o projeto aí, assina e já era. O nosso queridão aqui, o canal Corinthians Minha Vida, eu acho que é isso aí. Todo mundo tem que marcar o Stabile, tem que questionar o Stabile, tem que pressionar o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians não tem coletiva, né? Não faz coletiva, não mostra as caras. Me lembro do Duílio Monteiro Alves nesse aspecto, né? Porque o Duílio Monteiro Alves era outro que se escondia, fez uma coletiva e depois foi fazer aquele encontro dos amigos, final de gestão, aquela live era um no começo do ano, um no final. O Stabile é um no início do seu mandato e não tem mais outra coletiva. O presidente do Corinthians, passado quase 8 meses? 8 meses do mandato já? 8 meses do mandato já. E aí? Nada? Ninguém cobra? Ninguém... só porque vai pegar as migalhas de visualização? Vocês têm que cobrar, pô. Posicionamento sério. Ou não tem liderança? Todo mundo sabe que ele é um fantoche, mas pelo menos que bote ele pra falar com a imprensa. Sem script, né? Sem script em relação à comunicação.